Contar a sua história. Todos nós temos alguma para contar. Pode ser história curta, história comprida, história que durou horas ou que dura uma vida toda. História boa é aquela que a gente vibra, torce, chora, se emociona. História que faz a gente querer saber mais do outro. História que faz a gente aprender um pouco mais da vida, mesmo sem ter vivido ainda muito tempo. Quando a gente abre o coração e divide com outra pessoa um pouco do que somos, saímos dali diferentes. A gente aprende de novo sobre como é viver, sofrer, se emocionar, amar. Quem conta reparte e entrega para o espectador um pouco dos tijolos usados para construir a vida. A todo instante, construímos nossa história. Acordar cedo todo dia é tão difícil, parece que o sono nunca vai embora e me dá uma preguiça. Aí me lembro da professora, dos meus amigos e de tantas coisas legais que tem na escola. De repente me dá uma imensa vontade de sair correndo e ir logo pra lá. Fico me imaginando bem grandão. E nunca me esqueço do que mamãe me disse, que se eu estudar muito, eu posso realizar todos os meus sonhos. Com bastante conhecimento, posso até me transformar em um super-herói. Se eu sou um super-herói, eu posso ajudar a salvar a Terra e todas as pessoas que moram nela. Todo dia assim, de mãos dadas com os meus pais e com a educação adventista, eles constroem o meu futuro. Educação adventista, compromisso com o futuro de seus sonhos. O programa Educação Biografia de hoje vai conversar com o professor e pastor Neville Gorski, um homem que dedicou oficialmente 57 anos de sua vida à obra de educação adventista. Eu sou nascido no interior, na cidade de Itararé, uma cidade justamente próxima ao estado do Paraná. Tanto é que a influência na cidade era maior da parte do Paraná do que do lado de São Paulo. Porque nós estávamos na divisa, mais longe de São Paulo e mais próximos de Curitiba. Uma família numerosa, uma família pobre, meu pai era carpinteiro e, na realidade, éramos 9 irmãos, 7 homens e 2 mulheres. As 2 mulheres, justamente as mais idosas, e eu vim a seguir, e depois os restantes dos meus irmãos. Quanto à educação, na minha cidade, a igreja adventista, inicialmente era uma igreja forte, porque era uma das primeiras igrejas adventistas no estado de São Paulo. Creio que, inclusive, a terceira igreja organizada no estado deve ter sido a igreja de Itararé. A princípio, houve uma escola primária, porém, no tempo em que eu nasci, essa escola primária, por falta de recursos, tinha sido desativada. Meus pais sempre se preocuparam com a educação adventista, no entanto, não havendo outro, me colocaram no grupo escolar. Estive ali apenas por alguns meses ou semanas, não tenho ideia, porque devido à movimentação política, as aulas tinham sido suspensas e meus pais acharam que eu nem deveria voltar para a escola. Mas eles providenciaram uma irmã da igreja que sabia ler e escrever para nos alfabetizar, eu e meu irmão, que vinha logo a seguir. Depois de, creio que 1 ano ou 2 de estudos, também aquela senhora já havia dito tudo o que sabia. E eles tiveram que procurar uma outra professora. E meu pai
usou justamente a possibilidade de usar uma moça que havia estudado no IAE apenas um ano, mas como havia passado por uma experiência mais avançada do que simplesmente a escola primária, ela passou a nos ensinar. Meu pai construía algumas carteiras, foram colocadas na sala daquela moça, e eu, meu irmão e mais 3 ou 4 crianças da igreja fomos estudando com ela. Porém, chegou o ano de 1936, e eu já estava com 12 anos, e meus pais acharam que eu deveria ter um diploma, mas a professora lá não podia oferecer diploma porque não era uma escola oficial. E então eu fui para o grupo escolar. Entrei no 2º semestre e, com a ajuda de uma boa professora que eu tive, não era adventista, mas era muito dedicada, ao chegar ao fim do ano, tive condições de receber o diploma da escola primária. E assim, eu fui, digamos, alfabetizado e consegui receber um pouco mais de orientação nas outras disciplinas, além de português e aritmética, que era o que a nossa professora ensinava, além de ensinos da Bíblia. Eu fiquei naquela expectativa de poder estudar no colégio, porque uma das minhas irmãs mais velhas já havia passado no colégio uns 3 anos. Depois, a segunda também estava no colégio. Eu devia ir, mas minha irmã estava estudando. Então, tratei de ajudar meus pais ganhando a vida, vendendo pão na rua. Depois, trabalhei como balconista de uma tia minha que tinha um armazém. E durante aquele ano, somando o que eu ganhava de vender pão e outras coisas que eu podia vender para ganhar alguma coisa, eu consegui o estipêndio para estudar o 1º ano no colégio. E em 1938, no dia 20 de janeiro, tomei o trem com a minha irmã mais velha, que me trouxe para o colégio, e vim para iniciar a vida de estudante. A princípio, trabalhei durante um ano lavando banheiros, primeiro no dormitório masculino, depois no prédio central. Cumpri a obrigação da melhor forma possível para que ninguém me chamasse a atenção sobre o que eu devia fazer. Depois, durante, creio que 2 anos, trabalhei na marcenaria a meu pedido, e como meu pai era carpinteiro, eu me associava bem com a história de trabalhar com madeira, né? Então, ali eu trabalhava serrando madeira, lixando. Naquele tempo, o colégio até tinha uma ideia interessante, produzir algo para vender através de trabalhos da marcenaria. E muito tempo eu ajudei procurando montar cadeiras preguiçosas que o colégio vendia. Tem situações na vida que a gente não escolhe, somos escolhidos, e foi assim com Neville Gorski. Aos poucos, o então estudante foi dando seus primeiros passos rumo à carreira de professor. Ele nem poderia imaginar que a educação já estava se enraizando em sua vida. E o diretor me chamou e disse: olha, a partir de hoje você é o professor do curso de admissão. Me deu o livro e disse: se vire. E naquele dia eu me tornei um professor dos alunos mais idosos que havia e chegavam ao colégio sem o preparo para fazer o exame de admissão. Então havia uma classe noturna que a gente deveria trabalhar com eles para prestarem o exame. E eu fui encarregado justamente de acompanhar aqueles alunos até o final do ano, né? E de vez em quando eu encontro com um desses alunos que se lembra da minha atuação como professor deles naquela classe, né? E quando foi no final desse ano que eu fui procurado pelo professor Renato Ober, dizendo que eu havia sido escolhido para ser um dos candidatos a prestarem o vestibular para servirem ao colégio como professor. Então deu os detalhes do plano e eu acabei aceitando, porque eu achei que podia, digamos, ser essa uma oportunidade da obra para o meu trabalho. O plano no qual Neville se refere era o preparo acadêmico de alunos do UNASP Campus São Paulo para se tornarem futuros professores na instituição. O desafio agora era prestar o vestibular na Universidade de São Paulo. Como éramos 4 nessa época, o professor Dasso deveria ser um professor de biologia,
professor Orlando Ritter, professor de Física, professor Mário Roque, um professor de Matemática, e eu, um professor de Química, para abranger assim, as áreas principais da instituição. Depois de prestar o exame vestibular, antes de prestar o exame vestibular, naturalmente todos estavam, cada um sendo preparado no seu campo. Mas, ao sair o resultado, aliás, o horário dos exames, todos eles tinham exames ao sábado, menos os candidatos à matemática. Insistimos com o secretário para que ele mudasse os horários, mas ele foi intransigente. E, numa certa altura, ele nos recomendou: peçam uma carta do superior religioso de vocês e vocês vêm, vocês estão fazendo uma boa obra. Tivemos que explicar a ele que a nossa convicção era uma questão de consciência, de fidelidade a Deus e não aos homens. Ele disse: olha, a única coisa que eu posso fazer para vocês é dar a permissão de vocês mudarem de curso. Se quiserem mudar para matemática, muito bem, se não, está resolvido. Para mim, foi uma surpresa boa, porque eu gostava mais de matemática do que de química. Mas os outros também concordaram e todos fizemos o requerimento, solicitamos a transferência e o secretário aprovou, e na semana seguinte fizemos os exames todos para matemática. Interessante que todos fomos classificados. E o professor Mário Roque foi para o Sul se casar, como já estava programado. Devido a uma enchente lá, não voltou, perdeu a matrícula. Começamos em 3. O professor Dasso, no meio do ano, preferiu desligar-se da matemática para ver se encontrava a solução do seu problema de outra maneira. Se casou e foi para os Estados Unidos. E o professor Orlando e eu continuamos, graças a Deus, até nos formarmos, e com certa dificuldade às vezes, porque nós não tínhamos tempo. Nós lecionávamos na parte da manhã, viajávamos a São Paulo, assistíamos às aulas, voltávamos à noite, preparar as aulas para o dia seguinte e estudar. Mas nós fizemos uma parceria. Eu prestava muita atenção às aulas de algumas disciplinas e o professor Orlando tomava nota dos registros. E ele prestava atenção em outras e eu anotava em outras, porque nós não tínhamos livros de texto. E com isso, depois passávamos a limpo e um supria as explicações daquilo que o outro não conseguia e estudávamos juntos e assim fomos vencendo. Ao pisar pela primeira vez no NASP Campo São Paulo, nem em seus melhores sonhos da juventude, Neville imaginou que um dia se tornaria o diretor daquela instituição. Mais do que isso, uma peça usada por Deus para abrir os primeiros cursos superiores daquela escola, que mais tarde se tornariam referência. Em 1966, quando eu assumi a direção, até aquela época o único curso superior que era oferecido era o curso de teologia, que também não era um curso oficial. E quando o pastor Jairo foi para os Estados Unidos, ele me deu uma pasta dizendo: aqui estão os documentos necessários para abrir a faculdade de enfermagem. E ele disse, numa sessão da mesa, a mesa aprovou um pedido feito pelo Hospital Silvestre para que nós abríssemos um curso de enfermagem para servir a igreja. Só que aquela pasta só continha o voto tomado pela mesa de trabalhar pela abertura do curso e a nomeação de uma diretora, professora Maria Kudzeles, que era enfermeira. Nada mais. E eu, que nunca havia pensado nisso aí, tive que começar a pensar em coisas novas. Mas eu chamei o secretário, o senhor José Guimarães, e disse: olha, verifique aí através dos documentos, das informações, o que é que nós temos que fazer para abrir esse curso.
E ele foi estudar também, porque ele não sabia, mas ele tinha uma revista que era preparada pelo Conselho de Educação e foi lendo o que havia lá, sugestões sobre isso, sobre aquilo, e foi tomando ideias e transferindo para a gente, e nós fomos pensando como conseguir professores, quais deviam ser as titulações dos professores, quais deviam ser as necessidades físicas serem, digamos, comprovadas. Fomos aprendendo, até que no fim de 6 meses nós conseguimos dar entrada do recurso no Ministério da Educação, lá no Conselho Nacional de Educação. E tramitou. Durante aquele transcurso, 2 vezes nos pediram informações extras, até que um dia veio um inspetor nomeado pelo Conselho para examinar o colégio. E visitou. Felizmente era um homem consciente, muito bom, nos deu várias orientações, além daquela que nós tínhamos, porque o que tínhamos para abrir a escola de enfermagem era uma sala, onde havia o material requerido, havia 2 camas lá para as alunas participarem, arrumar cama, etc. Havia também, digamos, um esqueleto lá num canto. E depois as outras salas eram as comuns da escola, né? Bom, aquele senhor apenas nos fez uma observação e ele disse: por minha conta eu já mudei. Vocês pediram aqui 30 vagas, eu mudei para 60. E nós já nos assustamos, 60? Mas é muito aluno. Mas ele mudou, né? Quando foi no mês, nós demos entrada, no ano de 1966, nós demos entrada ao processo em outubro de 66. Quando foi em maio de 68, saiu a resposta de aprovação. Aquela foi uma das grandes alegrias, né? Porque todo mundo trabalhando, e lutando, e vendo daqui, vendo de lá. E daí nos preparamos para o vestibular. Fizemos um vestibular em julho. Sabe quantos candidatos apareceram? 9. Aquilo foi como que um balde assim, de água fria. Começar um curso com 9 alunos. Bom, tomamos a liberdade de transferir o início das aulas para março e fazer um outro vestibular. Daí fizemos um pouco mais de promoção e começamos o ano com 27 alunos. No segundo ano, passou para 35. No terceiro ano, preenchemos as 60 vagas. E dali para cá, nunca mais deixou de haver alunos em enfermagem. Foi uma escola que adquiriu um nome. Chegamos a ter alunos que estavam para se formar na USP, se transferiram para se formar na nossa, que achavam que eu tinha maior prestígio do que a escola da própria USP. Eu fui para a divisão logo depois da abertura da Faculdade de Educação. Foi a segunda das escolas abertas, né? Bom, eu fui para a divisão. Foi para mim uma novidade também, porque eu nunca havia trabalhado como diretor de educação, nem em associação, nem em união, que era o natural, né? Por coincidência, na Associação Geral, eu fui membro da Comissão de Nomeações. E quando a comissão se reuniu para escolher os departamentais da divisão, eram só pessoas da divisão mesmo. Depois levava aquilo como recomendação para a Comissão Geral de Nomeações, né? Mas eu defendi muito a pessoa do Dr. Siegfried Schwantes para ser o diretor de educação. Um homem experimentado, já havia trabalhado no Oriente Médio, tinha trabalhado na Austrália, tinha servido aqui no Brasil muito tempo. Porque depois daquele tempo em que ele foi meu aluno, meu professor, aliás, no curso ginasial, ele foi para os Estados Unidos, onde se formou justamente em teologia. E de lá que ele voltou como professor de teologia, né?
E, embora fosse essa a minha sugestão e havia outros candidatos, acabou sobrando para mim. E realmente foi uma experiência nova. E aquela noite, quando me comunicaram isso, porque quando resolveram, eu já tinha saído da comissão, porque quando a gente é considerado, sempre tem que sair da comissão. A pessoa que me comunicou, que era o presidente da União, disse: olha, você pense bem e decida. E no hotel de noite eu conversei com a minha esposa, oramos e concordamos em dormir pensando em que Deus nos dissesse durante a noite o que nós devíamos dizer. Porque para mim o único obstáculo era o fato de eu nunca ter participado desse trabalho, né? Mas quando foi de manhã eu perguntei para ela: qual é a sua impressão? Eu acho que nós devemos aceitar. Falei: bom, eu acordei com a mesma impressão. Então dissemos sim. E toda a orientação que eu recebi do antigo diretor foi numa hora de reuniões da Associação Geral, lá no alto de um auditório, numa das últimas cadeiras. Ele foi me contando alguma coisa durante 1 hora. Porque ele, como diretor de educação da divisão, havia recebido um convite para ir para a Enders como professor. E eu tive que substituir esse homem. Olha, eu coloquei realmente a minha atenção especialmente na questão dos internatos. Inclusive, naquele tempo a divisão aprovou um voto que eu apresentei, dizendo mais ou menos o seguinte: toda missão ou associação do território da divisão deve esforçar-se por ter o seu internato para o ensino médio. E baseado naquele voto eu passei a insistir a cada campo para que fizesse esse esforço de ter o seu colégio de ensino médio, né? No Brasil, já havia sido conseguido a abertura, aliás, o terreno para o IATAI. Mas a primeira vez que eu fui, só consegui saber onde estava a entrada para o terreno, mas nem consegui entrar lá porque ficava dentro da mata. Fui para o IAI, que é na Manaus. Lá estava em condições precárias devido às suas condições físicas. Mas acompanhei um senhor da Alemanha que veio para ver a possibilidade de ajudar o colégio a construir os seus prédios principais. Felizmente isso foi conseguido. No estado de Rondônia, eu tive a oportunidade de enfrentar uma vez uma caminhada de 7 quilômetros através de uma picada no mato para ver um terreno que o governo nos havia dado para a construção do IAAMO. Depois também o Colégio de Minas Gerais, foi nesse tempo, a mudança do curso de teologia do antigo ENA para o atual IAN, hoje se chama lá de, meu nome, Faculdades da Bahia. Ao Colégio de Santa Catarina nós havíamos conseguido o terreno. No Paraguai também havíamos conseguido o terreno e chegaram a participar da cerimônia de inauguração, não, do início das construções. Hoje deve estar funcionando. Na trajetória desse grande educador, fica evidente que o comprometimento com a missão de educar para a eternidade motivava seu trabalho, jamais abrindo mão de uma educação de qualidade, mas buscando integrar o ensino ao fortalecimento da fé de todos os alunos dos 8 países que dirigia. Além disso, também foi o primeiro reitor do NASP Campus São Paulo e Campus Engenheiro Coelho. Após anos de trabalho, o momento agora é descanso. Os anos de serviço. Como eu iniciei o meu trabalho em 1º de março de 1944, por coincidência, a aposentadoria pela organização começou também no 1º de março, porém de 2001, ou seja, 57 anos de atividades. Assumi então a aposentadoria a partir de 1º de março de 2001, continuei ajudando até início de 2004, e em 2004 me transferi para cá. Graças a Deus, a economia feita com a aposentadoria precoce, digamos, do INSS,
Eu fui juntando para poder construir essa casa. Estou morando, muito feliz. Eu devo tudo que eu sou à educação adventista. E não só a educação, a igreja adventista. Eu creio que a igreja tem seus planos, são dirigidos por Deus. Os homens são falhos. E a gente pode encontrar falha feito em qualquer um deles que a gente possa encontrar, não é? Mas eu creio que podem ser considerados homens de Deus quando procuram fazer a sua vontade. Eu tenho entre os colegas de trabalho, tanto do colégio como da obra, muitos amigos. Tenho muitos amigos em todas as divisões por onde eu passei, uniões, aliás. E fora também, na associação geral, tenho amigos, porque durante o tempo em que eu trabalhei, muitos deles me visitaram e outros já estão aposentados também. É o caminho, né? E nos momentos de crise, eu sempre tive o apoio e a apreciação e orações dos meus colegas de trabalho. Se deixar ser usado por Deus e auxiliar na abertura dos caminhos que levaram a educação adventista para mais longe. Com extrema humildade, o que faz bater mais forte o coração desse aluno e reitor é lembrar das inúmeras oportunidades que o Eterno lhe concedeu ao longo de todos esses anos.